para a nossa alegria, graças a Deus, Deus tem dado a ele saúde e tem feito maravilha na vida dele. E ele está aqui nessa noite para contar testemunho, né? Ele pediu, pastor Donato, eu preciso engrandecer meu Deus, eu preciso contar o que Deus fez. E a gente tem prazer de ouvir, não é? O agir de Deus, o trabalhar de Deus, não é? Aleluia. E se Deus tocar o seu coração, já pode emendar aí, deixa Deus usar, deixa Deus te usar nessa noite, cantando, adorando, testemunhando, pregando, contando tudo, em nome de Jesus. Pode vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Estou muito feliz, muito alegre com o Senhor em poder estar aqui nesta noite, dizer que o Senhor é muito bom e Ele é muito fiel na nossa vida. E eu tenho motivos, eu não sei você, mas eu tenho motivo de adorar ao Senhor Jesus nesta noite, porque Ele tem sido fiel para conosco. Eu quero contar aqui um testemunho para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, para a nossa edificação. Hoje completa-se 15 dias e eu estava aqui em um culto de domingo hoje, como hoje, e não estava muito bem. Tive que sair no meio da mensagem, até o pastor antes estava ministrando aqui, e tive que sair no meio da mensagem, de urgência, ali para o hospital. E quando eu cheguei lá, me atenderam e logo me deram uma prioridade. Eu estava já com quase 40 graus de febre, entrei como uma prioridade e fui atendido ali pelos médicos. E quando recebi ali, fizeram uns exames, raio-x, né? E quando eu entrei na sala do médico, com um retorno, ele falou comigo aquelas palavras, né? Meio que sem querer dizer o que era, aquele negócio todo, tal. Eu sentindo alguns dias, falta de ar, sem conseguir dormir direito. E peguei ali também muita falta de ar. Quando ele me atendeu, aí depois que pegou o resultado dos exames, eu sem querer dizer, eu disse, doutor, pode dizer, diga o que é, seja sincero, seja verdadeiro, né? Até porque para a gente tratar, primeiro a gente tem que saber, né, com o que é que a gente está lidando, né? Então seja verdadeiro, pode dizer o que se trata. Ele disse, meu filho, você, diante dos meus olhos aqui, você está com a tuberculose. E eu disse, é mesmo, doutor? Ele disse, é. Mas eu vou pedir que você faça ainda alguns exames, tome uma bateria de remédios, né? Porque o seu pulmão está com uma fenda no seu pulmão, está já infiltrando para o outro pulmão. Então, você está com a tuberculose. Aí eu saí um pouco triste, né? Mas confiando no Senhor, crendo no Senhor Jesus, porque como foi louvado aqui nesta noite, aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E nós saímos dali com esse diagnóstico, e aí começou uma sequência de exames, de medicamentos muito fortes para mim tomar. E uma certa vez, saindo para resolver algumas coisas concernente a isso, a minha esposa saiu para o hospital e eu fiquei em casa, peguei os exames e o diagnóstico do médico. Dobrei os meus joelhos e disse, Senhor, o mesmo doutor que viu esse diagnóstico, que viu essa situação, mesmo que está aqui neste raio-x,
Eu creio que Tu és o médico dos médicos. E o Senhor pode realizar um milagre. E o Senhor pode reverter essa situação. E o Senhor pode reverter o quadro. No sábado nós estávamos aqui, no sábado da Santa Ceia. E eu lembro muito bem que no final aqui o pastor deu oportunidade para o pastor Glauber. E ele aqui sendo usado pelo Espírito de Deus. Eu não sei se algumas pessoas lembram, mas eu lembro muito bem. A minha esposa me fez lembrar disso. Ele disse, olha, se lembra que o pastor Glauber estava sendo usado por Deus lá na igreja? E ele falou que antes da próxima Santa Ceia, pessoas viriam aqui contar o testemunho de cura, porque o Senhor estava curando naquela noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu me lembrei desta palavra. Eu digo, essa pessoa pode ser eu. E eu creio nesta palavra. Eu não vou deixar que isso venha me abater, que isto venha impedir que eu venha continuar servindo a Deus e adorando ao Senhor. E comecei a fazer alguns exames. E eu estou aqui de posse nas minhas mãos de 2 exames que foram feitos. Recentemente recebi no Hospital do Aquiraz. E o resultado é todos os 2 negativo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Deus ainda faz milagre. Deus, Ele é Deus de milagre. Eu não sei o que você tem esperado da parte do Senhor. Isso é um pouco do testemunho, é um grande testemunho, viu, pastor Nato? Que eu tenho, Deus colocou no meu coração e Ele disse assim uma vez, lá na minha casa, escreva o seu testemunho. Eu acho que já vai aí umas 10 páginas, né? Escreva o seu testemunho, que vai ser um testemunho muito grande para a glória de Deus. Essa é uma pequena parte, mas para você saber que Deus, Ele é fiel. Fiel é aquele que prometeu. Se Ele prometeu alguma coisa na sua vida, não se preocupe, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se eu posso louvar ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso louvar este louvor para a edificação da sua vida, ou de alguém que nos escuta, aleluia, nesta live, através dessa live. Me dê aí um sol maior. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diante de tudo isso, eu pude crer que Deus, Ele faz milagre. Que Deus, Ele ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não se preocupa não, meu irmão. Não se preocupa não, minha irmã. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está olhando para a sua causa, está olhando para você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Aleluia. Então Ele te contempla, o teu deitar, o teu levantar. Deus está no controle da sua vida. Aleluia. Diante de tudo isso, fortaleceu a minha fé, fortaleceu no meu coração. Aleluia. E eu posso louvar a Deus e dizer ao Senhor, Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Diga ao Senhor Jesus, Ele vai além. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem, Ele ainda tem a solução. A dor de procurar e não achar uma saída, é tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta
do coração. A dor de se chamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Olha uma coisa, mas ele vem aí e vem pra decidir. Se o teu caso está perdido, ele faz o impossível, pois ele tem poder. Sim, ele é o teu amigo, o teu nome é Jesus Cristo. Ele vai além da medicina. Quando ele ele está estendendo as mãos nesta noite para a tua vida. Aleluia! Quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Se foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Mas se foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição, quando ele disse Lázaro sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina, ele vai além. Quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, ele confunde a medicina, ele troca o diagnóstico. Pois ele ainda é Deus, ele faz, ele opera, ele cura, ele trabalha, ele ainda é Deus. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Ele ainda tem a solução para o teu problema. Há uma presença de Deus nesta noite sobre a sua vida, sobre este lugar, sobre esta casa. Adore ao Senhor, aquele que dá vida, aquele que levanta, aquele que restaura, aquele que renova, aquele que muda o quadro, aquele que não existe impossível no seu dicionário, pois para ele todas as coisas são possíveis. Aleluia! Lamando séria calabasubia nevaste. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Aleluia. Aleluia.
João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, apenas uma reflexão para nós nesta noite. Aleluia. Quero ler apenas 2 versículos para a nossa meditação. João, capítulo 4. Todos encontraram? Diga amém. Versículos 3 e 4 diz assim a palavra do Senhor: deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Amém? Eu quero que você repita este versículo 4 que diz assim: e era, diga, e era necessário passar por Samaria. Podem vos assentar em nome de Jesus. Queridos, nós observamos na palavra do Senhor nesta noite, é um texto muito conhecido, a história muito conhecida do encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Eu já ouvi muitas mensagens neste texto, quem nunca ouviu, acerca dos verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas recentemente eu estava meditando neste texto e o Senhor falou ao meu coração nesta passagem, e muito me alegrou ao coração quando eu vi este texto e o Senhor a falar comigo, porque Jesus, ele volta, ele está em uma situação em que ele é necessário voltar outra vez para a Galileia, tomar um percurso que ele costumeiramente fazia, de voltar para a Galileia. Neste exato momento ele estava da Judeia, e era preciso ele ir novamente para a Galileia. O interessante é que, analisando estas palavras, outras vezes Jesus já tinha ido para a Galileia. Outras vezes o Senhor já tinha ido para este lugar. Por outras vezes o Senhor já tinha estado lá. Mas o interessante é que neste versículo de número 4, ele faz uma ressalva quando ele diz que era necessário, nesta vez, nesta viagem, era preciso ele passar por Samaria. O que me leva a crer que algo diferente estava acontecendo aí. O que me leva a crer que algo inusitado estava acontecendo, porque era preciso Jesus passar por aquele lugar. Porque muitas das vezes existem situações, pastor, na nossa vida, que nós conseguimos até tomar uma outra rota, que nós conseguimos até ir para um outro caminho, como Jesus diversas vezes tinha ido pelo mar, pelo meio do mar, através das embarcações. Jesus tinha dado a volta por aquele lugar, sem passar por Samaria, mas justo neste dia era preciso, era necessário Jesus passar por ali. Isto me leva a crer que existem situações na nossa vida, existem situações que vêm sobre nós, que não tem como a gente fugir delas, não tem como a gente correr, não tem como a gente traçar uma outra rota, não tem como a gente pegar um outro caminho, não tem como a gente, aleluia, ir por um atalho, deixar de cruzar por aquele lugar. Se chega momentos na nossa vida que é preciso nós passar por aquela situação, é preciso nós enfrentarmos aquela situação para nós chegarmos até determinado lugar. Aleluia! Tem situações que não tem como fugir, não tem como escapar. Não era a única rota de Jesus para chegar na Galileia.
Não, ele poderia ter ido por onde ele sempre foi, pelo caminho do mar, através das embarcações. Não, mas nesta vez era preciso ele passar por ali. Sabe o que eu aprendi com isso, irmãos? Tem situações que, por mais que eu saiba que existem outras formas de chegar, mas eu vou precisar passar por ali, porque o Senhor tem algo a me ensinar ali naquele lugar. Aleluia. Tem percursos na nossa vida que não tem como a gente tomar o atalho. A gente tem que enfrentar, a gente tem que passar e não tem para onde correr. Jesus coloca a gente nessas situações, porque para nós muitas vezes é muito fácil, é muito cômodo nós tomar os atalhos e evitar determinadas situações. Sabe por quê? Porque nos confronta. Sabe por quê? Porque nos faz refletir. Sabe por quê? Porque muitas vezes nos faz até chorar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nos confronta de tal forma, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que machuca até mesmo, mas Deus tem algo para nos ensinar através destas situações. Por isso Deus disse, era necessário ele passar por Samaria. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei o que tem acontecido na sua vida, eu não sei como é que está a situação na sua vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor nos trouxe aqui para te dizer, é necessário você passar por aí, é necessário você ir por este caminho, é necessário você até chorar como está chorando, é necessário você até sofrer como está sofrendo, é necessário você até gemer como está gemendo, é necessário você passar por ela. Porque eu preciso te ensinar algo. Eu preciso fazer com que você compreenda algo. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa. Se preciso for você passar por a dor, você vai ter que passar até chegar do outro lado. Se preciso for você passar pela enfermidade, você vai ter que passar até chegar do outro lado. Se preciso for você passar por a perca, você vai ter que passar até chegar do outro lado. Jesus poderia ter ido imediatamente ao encontro de Marta e Maria, quando ela mandou os mensageiros a dizer, vai chamar Jesus, porque o amigo dele está doente, quase a morrer. E Jesus, recebendo aquela mensagem, ele diz, vai, porque esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que o Filho do Homem seja glorificado nela. Eu imagino Marta e Maria recebendo esta informação, criando no seu coração esperança, expectativa, dizendo, o mestre está já chegando aí, tem calma, mais um pouquinho Marta, mais um pouquinho Maria, ele não vai nos abandonar, ele não vai nos deixar só, aleluia, mais um pouquinho, tem calma, e Lázaro morrendo. Tem calma, Marta. Jesus vai chegar aí. E a Bíblia diz que Lázaro indo de mal a pior, a ponto de chegar à sua morte. Aleluia. Jesus chega após 4 dias. Aleluia. Talvez eu possa imaginar quem estava ali, ao lado de Marta e Maria, talvez até dizendo para Jesus, lá vem ele com a cara mais lisa. Aleluia. Aí vem ele com a cara lisa agora depois de 4 dias.
eu já perdi, nós já enterramos. Ei, irmãos, Deus, aleluia, Ele só nos dá o lugar de chegada, mas Ele não nos dá o processo, o percurso, até nós chegarmos até determinado lugar. Ele só diz assim: passai para o outro lado. Ele não diz que no meio vai ter tempestade, Ele não diz que no meio o vento vai se levantar. Ele só diz: vamos voltar para a Galileia. Mas Ele não disse: era necessário passar por Samaria. Sabe por quê, irmãos? Porque só os discípulos saberem que teria que voltar por Samaria, ali já dava uma confusão. Porque nos versículos mais adiante vai dizer que os samaritanos não se falavam com os judeus. Então só aí já dava um atrito. Então Jesus disse: nós precisamos chegar lá na Galileia, mas Ele não disse que era necessário passar por ali. Depois, no percurso, no caminho, talvez eles até se admiraram: Jesus, tu está nos trazendo por aqui, por Samaria. Mas aí nós já estamos dentro do processo e não tem outra coisa a não ser aceitar o processo de Deus. Não tem mais para onde correr, não tem mais para onde fugir, é necessário, nós temos que atravessar. O interessante que o passar por Samaria na vida de Marta e Maria fez elas reconhecer que o Senhor é aquele que ressuscita dos mortos. Aleluia! Interessante é que o passar por Samaria, na vida de uma mulher chamada Ana, que teve a sua madre cerrada, aleluia, pelo próprio Deus, o Senhor não permitia ela gerar. Fez ela entender que o Senhor é aquele que ainda faz milagres. Passar por Samaria na minha vida fez eu enxergar hoje que Ele ainda é o médico dos médicos, que Ele ainda faz, que Ele ainda opera, que Ele ainda realiza milagres. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você não entenda o porquê você está passando por ali. Talvez você não entenda agora, como o Senhor Jesus falou para os seus discípulos: o que eu faço vocês não conseguem compreender agora, mas lá na frente vocês vão entender o que eu quero, o processo que eu preciso levar vocês. Lá na frente vocês vão entender e vocês vão glorificar o meu nome e vão dizer: só o Senhor é Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, não se preocupa não. É necessário você passar por aí. Não se preocupa não. É necessário você enfrentar este percurso. Não se preocupa não. É necessário você passar por este processo todo. Ah, irmão, é ruim. Eu sei que é. Ah, irmão, é doloroso. Eu sei que é. Aleluia. Ainda vou contar aqui o restante do testemunho. Porque eu sei que o Senhor ainda faz. O Senhor ainda opera. O Senhor ainda pega, irmão, situações que o homem acha que não tem mais jeito aos nossos olhares humanos. E Deus faz coisas extraordinárias. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: é preciso sim você passar por aí. Não tem como, não tem outra maneira, até você chegar na Galileia, aonde o milagre vai começar a ser operado através da sua vida. Primeiro, você vai ter que passar por Samaria. Interessante
é que no final dos versículos é que ele vai falar sobre o verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Mas antes de tudo isso, antes de se tornar um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, foi necessário passar por Samaria primeiro. Foi necessário entender o processo primeiro. Foi necessário passar por as etapas primeiro. Porque é o processo que forma o adorador. É o processo que trabalha na vida do adorador. É o processo que forma o verdadeiro e adorador, para lá na frente ele dizer: agora sim, eu sou um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. É só o processo, é só o percurso, é só o trajeto que forma o verdadeiro adorador. Não existe, irmãos, um adorador, como ele diz aqui no texto. Agora, mulher, tu vai entender. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas primeiro existe um processo para você passar. Primeiro, eu não sei, na vida de Daniel, cova dos leões, fornalha de fogo. Na vida de Josué, primeiro vai dar 7 voltas, aleluia, ao redor das muralhas. Oh, aleluia. Na vida do próprio Jesus, primeiro vai ter que subir ao Getsemane, que é o lugar da prensa, para ser prensado, para ser amassado, para ser moído, para poder ser extraído a verdadeira adoração, para poder ser extraído o verdadeiro louvor, para poder ser extraído a verdadeira graça de Deus sobre a nossa vida. Na vida de Davi, vai ter que passar primeiro pelo gigante. Na vida de José, vai ter que passar primeiro pela cova dos irmãos sendo vendido. Eu não sei qual é o processo que você está tendo que passar ou vai precisar passar na sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus, quando ele falou, ele disse: é necessário passar por Samaria. Ele não disse que era necessário ficar em Samaria. Samaria era um lugar de passagem até chegar ao objetivo, que era a Galileia. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa situação é uma situação de passagem, vai passar. Aleluia. Deus só está querendo trabalhar na sua vida. Deus só está querendo transformar o seu caráter. Deus só está querendo mudar o que precisa ser mudado ainda em você. Mas não se preocupa não, que você vai passar, você vai atravessar, você vai chegar lá do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Você vai chegar lá do outro lado e vai dizer: é verdade, Deus estava comigo o tempo todo. É verdade, Deus não me deixa só. É verdade, Deus está comigo. Aí eu me lembro do salmista. O salmista no Salmo 23. Eu sinto a presença de Deus esta noite. Tem uma unção de Deus sendo derramada sobre nós nesta noite. Uma unção de quebrantamento. És fiel em todo tempo. É maior. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego
de Deus. Será que você pode declarar nesta noite: é fiel? Aleluia! És fiel, cheio de labaço e derraste em todo o tempo, chalabaço e derraste. Isso, alabaste, calabaçuri me derraste. Eu canto, alabaçuri amanas. É necessário. Te amo, Deus. Alabaço e amanas. Receba graça. Receba renovo, você vai passar. É necessário passar por aí, é necessário passar por Samaria, mas você vai chegar do outro lado. Desde quando me levanto até o deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Então levante as suas mãos e adore nesta noite. Diga: és fiel em todo tempo. Isso. Eu sinto a graça, 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 eu sinto o renovo dele. Diga: ele é fiel, és fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu estás tão bom, com todo fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. Alabando séria caia sobre derraste. És fiel em todo tempo. Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel. Em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. Isso, adore. És fiel, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel. És fiel em todo tempo. Ramando calabaçoria mandarabaste. Acredite, todo fogo séria mandarabaste. Eu cantarei da bondade de Deus. Isso, adore. Há uma unção de Deus sendo derramada sobre nós nesta noite. Há uma unção de Deus nesta noite sendo derramada sobre a sua vida. Seja renovado por Deus nesta noite. Seja cheio da presença dele nesta noite. Você vai passar, você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Lamando séria caia sob o revaste. Ai, Jesus do céu. Xalamando séria calassuia mandácia. Oh Jesus, a vontade é de pregar mais, mas existe uma unção de Deus derramada sobre nós. Aleluia. Ramando séria caia sob o revaste.
Eu quero deixar o Espírito Santo livre para Ele operar no meio da igreja nesta noite. Senhor, Tu tens a liberdade nesta noite. Tu tens a liberdade nesta noite de encher a Tua igreja, encher da Tua graça, encher do Teu poder, encher do Teu renovo. Me seguirá. Adore, 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 adorador. Adore, adorador. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão bom, de todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Aleluia. É necessário, Pastor Anderson, é necessário. Pastor Leonardo, é necessário. Nós não entendemos, mas é necessário passar. Não tem como pular a rota, não tem como mudar o caminho. É necessário passar por ali. É necessário enfrentar a Samaria que precisa ser enfrentada. Porque para nós é mais cômodo fugir, é mais cômodo dar as costas, é mais cômodo ver outro trajeto. Mas Deus está dizendo, é preciso você passar por aí. Jesus, o próprio Jesus, quando ele subiu, ele disse: Pai, oh Pai, se preciso for, passa de mim este cálice. Todavia que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Será que você está disposto a fazer a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus muitas vezes vai te fazer chorar. A vontade de Deus muitas vezes vai te fazer perder algumas coisas. Mas como diz no livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, aquele mesmo que fez a ferida, ele mesmo a ligará. Aquele mesmo que quebrou, ele mesmo vai refazer. Aquele mesmo, alabassuia mandarabaste. Eita, alabassuia devaste. Talvez você esteja sendo quebrado por Deus, mas não se preocupa não, você está nas mãos do oleiro. O oleiro, ele quebra o vaso mesmo, mas é para fazer um vaso novo, um vaso de honra. Meu Deus do céu, que presença é essa, Jesus? Ei, irmãos, não se preocupa não, você está nas mãos de Deus. A sua vida, a sua casa está nas mãos do Senhor. Passe o que passar, venha o que vier, enfrente o que enfrentar. Aleluia. Você está nas mãos de Deus. E nas mãos do Senhor, irmãos, Ele sabe como fazer. Nós não entendemos e nem precisamos entender. A gente só tem que aceitar. A gente só tem que fazer como o pastor diz, dizer sim, Senhor. Sim, Senhor. Amém, Jesus. Eu preciso perder. Amém, Jesus. Eu preciso chorar agora. Amém, Jesus. Tem um tempo de sorrir, tem um tempo de chorar. Oh, aleluia. Observando este texto, eu entendi.
é necessário, é preciso. Muitas vezes, nós passar por situações, mas saiba de uma coisa, vai te deixar mais forte, vai te deixar mais crente. Aleluia, tu vai ficar mais crente, tu vai acreditar mais nos mistérios de Deus, tu vai confiar mais no Senhor, tu vai confiar mais nele, porque tu vai entender que o processo é necessário para a gente chegar até o outro lado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não podia deixar de agradecer ao Senhor Jesus nesta noite. Eu não poderia deixar de dizer que o Senhor é fiel, que o Senhor é bom em todo tempo. Aleluia. Tenha um coração grato ao Senhor. Tenha um coração agradecido a Deus. Independente da situação que você esteja enfrentando, agradeça ao Senhor. Diga: Senhor, muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Só o fato de eu estar na tua presença hoje vivo, louvando ao teu nome, glorificando ao teu nome. O inimigo talvez não queria que eu tivesse aqui hoje, mas nós estamos aqui para dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Oh, aleluia. Senhor, se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele Eu quero convidar você aqui na frente, considere muito mais que precisa de uma cura, que precisa de um milagre. Hoje é noite de milagre. Nenhum de nós aqui tem poder para curar ninguém, mas existe um Deus no céu que tem poder para fazer. Existe um Deus no céu que tem poder para mudar a tua história hoje. Existe um Deus no céu, irmão, para curar as enfermidades nesta noite. Existe um Deus no céu para reverter toda a situação adversa contra a tua vida. Nós somos curados para curar. O Senhor nos cura para nós curarmos, para nós sermos canal de cura. Alabassuri me derraço e derraste. E se você crê, sem duvidar, os irmãos vão preparar um louvor aqui para louvar ao Senhor. E nós vamos adorar ao Senhor Jesus, continuar adorando. Se conecte com o Senhor. Se ligue com Deus, feche os seus olhos, Não se preocupe não. Os obreiros estão atentos aqui. Feche os seus olhos, se ligue com Deus. Não permita você sair desta noite na presença do Senhor sem receber o seu milagre. Ele está aqui. O homem das mãos furadas está aqui nesta noite. Aquele que cura, aquele que faz milagre acontecer, foi aquele que deu a vista ao cego.